Ilustres amigos do canal, tudo bem? Estamos aqui com essa nova playlist Bitcoin, a revolução financeira. Se você quer saber mais informações sobre esse tipo de ativo, informações básicas para você pelo menos abrir a sua mente e avaliar, aumentar o seu conhecimento com a possibilidade de investir em um novo ativo, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque essa nova playlist promete, pelo menos em conhecimento, eu garanto que você vai ficar muito bem informado, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos começar aqui fazendo o nosso disclaimer. Este vídeo é meramente educativo. Eu não faço qualquer tipo de indicação de investimento, seja em Bitcoin ou em qualquer outro tipo de ativo, porque você precisa ter informações e tomar a sua própria decisão de investimento. Então você já sabe, nós gravamos o primeiro vídeo que vai passar aqui no card, aqui no alto. Falamos do que é o Bitcoin. Falamos também sobre o lastro, o Bitcoin tem alguma garantia? Falamos sobre os aspectos financeiros, por que o Bitcoin cresce tanto de preço? Falamos rapidamente sobre a tecnologia, enfim, outras informações que eu já te convido. E nessa aqui nós vamos completar as 10 principais características básicas do Bitcoin, para que você possa entender um pouco mais desse ativo. Vamos lá então, continuando essa primeira parte do vídeo. A sexta característica. Todo mundo pergunta, quem é o dono do Bitcoin? Ou seja, qual é a instituição, a empresa, a organização dona do Bitcoin? Não existe um comando central. Como você viu no primeiro vídeo, o Bitcoin foi criado pelo Satoshi Nakamoto. Só que depois essa figura sumiu. Ele criou as regras, definiu como que ia ser o funcionamento da rede e desapareceu. E isso é muito bom, porque ele se torna descentralizado. Ninguém possui uma quantidade muito expressiva de Bitcoin que possa fazer essa manipulação gigantesca do mercado. É claro, o preço varia para cima e para baixo, conforme a oferta e a demanda. Essa é a grande realidade. Então, se alguém te perguntar quem é o dono, não existe, ele é descentralizado. E isso é muito positivo e traz essa segunda característica: a ausência de interferência ou pressão de governos ou de qualquer outra instituição. Por quê? Se não tem um dono, você não tem como pressionar e nem favorecer essa instituição ou essa organização. E aí também não tem como perseguir, nem proteger, enfim, não há como fazer qualquer tipo de influência positiva ou negativa. Isso é extremamente benéfico. E ainda dentro dessas características de descentralização, tem uma figura muito importante. É a figura dos mineradores. Mineradores são então pessoas que têm máquinas super, ultra poderosas que podem então validar as transações. Toda vez que é feita uma transação de compra ou de venda de Bitcoin, precisa ter então um validador, é um minerador. É então essa pessoa com essa máquina ou milhares de pessoas espalhadas no mundo inteiro. Exatamente isso, não estão concentradas num determinado país. Recentemente, um grande país asiático, aquele vermelhinho que muitas das vezes não pode falar no YouTube, mas que você sabe qual é, ela proibiu, aquele país gigantesco proibiu qualquer tipo de minerador lá naquele país, em função do gasto de energia. O que aconteceu? O preço do Bitcoin inicialmente desabou, porque esses mineradores tiveram que mudar de país. Só que o que aconteceu? Agora, o país que possui mais mineradores mundiais é os Estados Unidos. Ou seja, houve uma migração de mineradores para outras partes do mundo. E a rede depois volta a se autoajustar, volta ao padrão que já existia. Então veja como é importante essa característica de não ter um dono central e nem pessoas por trás responsáveis ou exclusivas para realizar essa operação, mas milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Vamos falar agora das transações do Bitcoin. Só que antes, deixa aí aquele seu super like e ajuda aqui o nosso canal. Divulgue esse vídeo para alguém que não conhece as informações básicas preliminares antes de investir nesse ativo. Outra diferença muito interessante do Bitcoin para os outros ativos são as datas e os horários das transações. A rede do Bitcoin é tão confiável, que desde que ela foi lançada há 12 anos atrás, ela só ficou parada em 12 anos durante aproximadamente 15 minutos.
Exatamente isso, em 12 anos, 15 minutos. Isso significa que essa rede funciona 365 dias do ano. Todos os dias do ano ela funciona. Funciona todos os dias da semana e 24 horas. Por isso que é 365, 724. Ela não para em um único instante. Só houve essa paralisação lá no início, nos anos iniciais. Depois, nunca mais aconteceu isso. Traduzindo para você, você pode comprar ou vender Bitcoin de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enfim, em qualquer horário. Não há então feriado e não há final de semana no Bitcoin. Entenda isso. Em todos os dias e horários é possível comercializar, comprar e vender Bitcoin. Para efeitos gráficos, ou seja, como o Bitcoin tem preços então que são apresentados na tela, para efeito de gráfico, o que acontece? Nós temos um fechamento teórico todo dia. O fechamento do preço do Bitcoin ocorre às 21 horas no horário de Brasília. Por quê? 21 horas em Brasília é meia-noite no horário de Londres, 3 horas aí de diferença. Então essa cotação se baseia então no horário de Londres. É apenas um referencial para que as pessoas possam comparar se o Bitcoin está subindo ou descendo de preço e aí poder compreender melhor esse movimento de mercado. Então anote aí, Bitcoin não para, a rede continua e sempre com estabilidade. Vamos falar da próxima característica, o preço do Bitcoin, que talvez seja uma das características que mais chama atenção. E qual é a quantidade mínima para se investir? Só que antes, vai lá, ajuda o nosso canal, porque essa série aqui é uma série diferenciada e eu tenho certeza que você não encontra essas informações com facilidade. Vamos lá. Como eu falei para você então, o lançamento do Bitcoin aconteceu, a primeira transação em 2009, a criação em 2008 e a primeira transação em 2009. E ele saiu praticamente de zero centavo. E depois ele foi crescendo ao longo de todo esse período. Atualmente ele vale 55 mil dólares, ou aproximadamente 290 mil reais. Só que calma, você não precisa ter esse dinheiro todo para investir, porque o Bitcoin te permite você comprar uma fração dele. A fração do Bitcoin é conhecida como Satoshi, é a unidade mínima do Bitcoin. E um Satoshi corresponde a 0,7 zeros depois da vírgula de um Bitcoin. Ou seja, 0,00000. Se você multiplicar isso pelo valor de 55 mil dólares, você vai encontrar aqui, ó, essa unidade de 3 zeros depois do 6. Só que veja, é muito pouco para você comprar. Então o mínimo para comprar é definido pelas corretoras. Para você comprar o Bitcoin, eu já vou te explicar quais são essas corretoras. Mas por enquanto, grave aí que o preço mínimo está girando entre 50 e 100 reais o investimento mínimo em Bitcoin. Então você já sabe, não precisa ser um milionário para investir nesse ativo. Veja que o preço dele é muito próximo, inclusive, do Tesouro Direto, que tanto falamos aqui no nosso canal. A penúltima característica básica do Bitcoin e que você precisa saber é como comprar ou vender. Muita gente acha que vai comprar e vender Bitcoin diretamente pelos bancos tradicionais, os grandes bancos públicos e privados. Só que veja, existe duas formas de você comprar. Uma é você comprar diretamente o Bitcoin. Aliás, um alerta: nunca compre Bitcoin dando dinheiro para um terceiro, seja um amigo, um parente, um conhecido que disse que vai investir em Bitcoin. Invista você mesmo por sua conta e risco no seu CPF. Então vamos lá. A primeira possibilidade de você comprar diretamente o ativo é você abrir uma conta numa corretora, que são conhecidas como exchange. Então você não compra diretamente o ativo pelos bancos tradicionais. E aqui eu trouxe uma lista de corretoras. As corretoras internacionais são a Binance, a Coinbase, FTX, a Kraken, a KuCoin e por aí vai. A Binance é a corretora mundialmente mais conhecida das pessoas físicas, do varejo. Então é disparada a corretora que tem mais pessoas físicas transacionando. Eu, particularmente, tenho utilizado a Binance para fazer as transações. E a Coinbase é a corretora americana mais famosa que existe. É onde as instituições
financeiras fazem as suas grandes negociações. No Brasil também existem outras instituições, estão elas aqui. O que você precisa ficar atento é que às vezes você tem limitações em relação às corretoras nacionais, seja às vezes de preço, seja às vezes de taxas, enfim, nós vamos aprofundar um pouco isso mais para frente. O que você precisa saber é que se você quer comprar diretamente Bitcoin, você tem que abrir a conta em uma exchange, uma corretora. Mas você pode também comprar Bitcoin por meio de ETFs. ETFs são fundos de criptomoedas e eu trago aqui todos os principais. Todos esses ETFs permitem que você compre então o fundo por meio da B3, a Bolsa de Valores. Nesse caso, você pode ter uma conta numa corretora, num banco tradicional. E aí você pode então fazer a compra desses tipos de ETF. O pioneiro ETF, o mais famoso, foi o Hash 11. Ele está atualmente composto por 65% em Bitcoin, aproximadamente 31% em Ethereum e o restante em outras moedas. Então veja que ele está então mesclando aqui com outras moedas. Mas existem outros fundos também. Por exemplo, tem o QTBC e tem também o BITH11. Esses dois são 100% em Bitcoin. BTC é a sigla do Bitcoin, então você já sabe. E tenho também o Ethereum. O Ethereum é a segunda maior criptomoeda em valor de mercado. Temos dois fundos exclusivos de criptomoedas, o QETH11 e o ETHE11, 100% em Ethereum. Então está aí as oportunidades para que você entenda como e onde você pode comprar. Para finalizar esse segundo vídeo da nossa playlist aqui sobre Bitcoin e as suas características básicas, aproveita que está no Novembro Azul e enfia o dedo aí no super like para ajudar o nosso canal. Vamos lá, elevada volatilidade. Vou repetir para você, elevada volatilidade, mas com ganhos no longo prazo. Veja, o que eu estou querendo dizer para você é que o preço do Bitcoin varia e varia muito. A volatilidade média é de 6% ao dia. Isso não quer dizer obrigatoriamente 6% para cima ou para baixo, mas uma variação média de 6% ao dia. Já teve momentos que o Bitcoin pode cair de 20% a 30% em um dia, mas ao longo do tempo tem se mostrado um ativo crescente em valor de mercado e também na sua cotação. Por isso é um investimento para caso você queira fazer, não investir e pensar no curto prazo. E lembrando, é um investimento em renda variável, então você não possui garantias de retorno. Mas tem um outro detalhe, que esse é mais importante do que tudo. Criou-se no Bitcoin uma cultura do medo, para que você, pequeno investidor e investidor tradicional, muitas vezes na renda fixa, não faça a compra desse tipo de ativo. Por quê? É melhor criar o medo nesse investidor e depois que os grandes investidores tiverem comprado, começar o FOMO. O FOMO é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Depois que todos os grandes investidores tiverem comprado, vai sair na mídia, vai sair no jornal, naquelas capas de revistas não especializadas dizendo que o Bitcoin é o futuro. Isso é um claro indicativo de que o Bitcoin pode estar chegando ao topo, ao seu nível máximo, para posteriormente desabar no preço. Então veja, o mercado tradicional busca criar notícias para passar medo no varejo, nas pessoas físicas como eu e você. E aí, na alta, só se vai falar em Bitcoin. Aí é que mora o perigo, porque se você comprar no topo, ele desaba e aí o seu prejuízo é certo. Por isso, perca o medo. Conheça agora as características do Bitcoin, estude para que você entenda um pouco mais a respeito desse ativo e não fique com medo na hora errada. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que cada vez mais conheça sobre essa revolução financeira chamada Bitcoin. Um abraço e até o próximo vídeo.